a gente deve ter a preocupação de retratar modelos de target do mundo contemporâneo, do mundo atual. Se a gente retrata modelos de target ultrapassados, a gente, na verdade, está fazendo um desserviço à sociedade. Pontos de vista diferentes sobre os diversos temas fazem com que a sociedade tenha conversa, debate, aprendizado, e a gente busca harmonia para que isso tudo construa seres humanos melhores. É nisso que a gente acredita. Eu acho que é mais importante que o discurso seja também diverso, né? Quem escreve, quem dirige, porque aí você realmente tem diversidade de olhar, de ponto de vista, que é isso que cria uma sociedade mais igual, né? É importante a gente discutir sobre diversidade, falar, criar propagandas inspiradoras, mas mais do que isso, a empresa agir de dentro para fora. Não basta levantar a bandeira. Eu quero ver o quanto que essas pessoas realmente estão preocupadas com a causa e não só preocupadas pensando no fora, em se expor, em publicizar, e muito mais pensando no interno. A diversidade humana sempre existiu, mas lidar com as diferenças ainda é um desafio para as pessoas e para as empresas. O tema é muito mais complexo do que levantar uma bandeira ou abraçar uma causa e exige das corporações coragem para quebrar paradigmas e um exercício de reflexão para entender os anseios da sociedade. Quando a gente se depara hoje com esse advento, que parece ser novidade, falar de diversidade, a gente tem que entender primeiro se está na moda ou se realmente as pessoas estão entendendo o que é essa diversidade. Porque a gente, do nada, a gente se depara com várias marcas pregando que hoje trabalha a diversidade, que hoje elas estão adeptas ao que é ser diverso, mas quando a gente vai ver de fato, a gente vê que não é simplesmente passar uma mensagem ou levantar uma bandeira. A gente precisa ver o quanto que essas marcas elas estão se preparando internamente antes de levantar essa bandeira em relação à diversidade. Recentemente, a gente fez uma pesquisa aqui na Upper, onde a gente perguntava para as pessoas o que elas tinham em mente de diversidade. Então, elas respondiam que, praticamente 70%, que elas acreditam que as empresas estão, sim, sabendo o que é diversidade, mas elas não acreditam que as empresas estão trabalhando de maneira correta. Por quê? Quando a gente pensa nessa diversidade, a gente tem que trazer à tona essa questão muito da transparência, do que é real. Então, por exemplo, não é simplesmente levantar a bandeira colocando uma pessoa ou pessoas do mesmo sexo se beijando ou uma pessoa negra em determinada situação. Eu quero ver na vida real como que a população aceita isso. Não só a população, mas como as empresas também enxergam isso. E a gente tem que lembrar que a diversidade e a inclusão são dois pontos totalmente diferentes. Eu li recentemente uma frase que me chamou muita atenção, que diversidade é quando você chama para ir para o baile, por exemplo. E a inclusão é quando você chama para dançar, quando você tira a pessoa para dançar. A diversidade está sendo muito comentada, né? A gente está falando muito mais de incluir, de ter diversidade, até porque as empresas entenderam que a diversidade traz uma maior produtividade, um aumento da expectativa de felicidade das pessoas, de uma companhia. Em relação à empatia também é muito importante, porque começa a entender e trabalhar as diferenças, isso é muito importante, mas a gente ainda precisa caminhar a passos largos, a gente está muito ainda deficiente no que diz respeito à diversidade. Eu posso dizer que, na minha impressão e estudo também como consultora, o discurso está muito bom, mas efetivamente aplicar, né, a iniciativa positiva dentro da empresa ainda falta muito. Não dá para falar, quero ser diverso, quero trazer diversidade, mas ficar exigindo 3, 4 idiomas ou procurar em uma faculdade que sabe muito bem que não vai encontrar nenhuma pessoa negra. Faculdades mais simples têm pessoas criativas incríveis que estão ali esperando uma oportunidade. Então, a empresa precisa ir até essas pessoas, precisa baixar a régua. Os dados da Ancine sobre a produção do audiovisual do ano passado, de 2016, mostram que 84% das obras audiovisuais exibidas em espaços de qualidade, que segundo a Ancine, salas de cinema e televisão. 84% desses produtos audiovisuais foram dirigidos por homens brancos, 13% por mulheres brancas, 2% por homens negros e 0% por mulheres negras. Então, assim, a real é que a gente não tem representatividade, né? É um meio onde os homens brancos são a maioria dos idealizadores e realizadores na liderança de projeto. A gente chama liderança de projeto o roteiro e direção. E as mulheres são minoria e negros, que são pretos e pardos, são minoria absoluta num país que é 54% negro.
Então é uma discrepância muito gigante, né? Agora, quando você vê esses dados objetivos, agora empiricamente o que eu tenho sentido, acho que todo mundo tem sentido, é que esse assunto tem vindo mais à baila, o movimento antirracista, o movimento feminista tem se colocado mais, tem reivindicado mais espaço e tem conseguido mais espaço, aos poucos. Acho que a gente precisa certamente acelerar esse processo para que todo mundo tenha acesso à construção de discurso. Eu acho que a grande diversidade é essa, não é só você colocar, figurar pessoas não brancas, figurar mulheres. Eu acho que é mais importante que o discurso seja também diverso, né? Quem escreve, quem dirige, porque aí você realmente tem diversidade de olhar, de ponto de vista, que é isso que cria uma sociedade mais igual. É perfeitamente possível espelhar a diversidade, mesmo na comunicação em broadcast, para marcas que tenham algum segmento. Mas eu vejo no Brasil, por exemplo, coisas muito básicas ainda, né? Então é muito difícil aceitar que num país como o Brasil haja um casting de pessoas tão europeias, né? Tão nórdicas até hoje. A gente ainda vê isso na propaganda. Acho também que às vezes a gente vê certos comerciais que erram na dose do remédio, né? Às vezes, na ânsia de contrapor uma situação que não se deseja mais, erra-se na dose, né? Quando na verdade o correto seria simplesmente observar mais, entender mais o que é a sociedade hoje em dia, estar aberto para entender o que é a sociedade hoje em dia. Essa é a melhor maneira de entender, porque você só consegue conectar duas coisas se você conhece essas duas coisas. Então, se a marca tem potencial, tem posicionamento para sustentar uma linguagem mais contemporânea, mais diversificada, que o faça. Mas vamos espelhar a sociedade como ela é hoje. Existem várias possibilidades de implantar a diversidade dentro das organizações. A agência de publicidade BETC adota, por exemplo, a igualdade de gêneros. No caso da BETC, a igualdade de gêneros está no DNA da agência. Então, desde que ela foi fundada, há 23 anos atrás, que o modelo, né, de gestão da agência é o mesmo. Então, tem sempre 2 sócios, co-presidentes, um homem e uma mulher. Nas filiais da BETC, esse padrão se repete. A BETC no Brasil tem só 3 anos de vida, mas mesmo assim a gente se sente muito feliz de já ter alcançado alguns padrões bem desejáveis. Então, assim, o board executivo da agência é bastante equilibrado, meio a meio. A gente vê muitas empresas se gabando de que os funcionários são 50% homens, 50% mulheres, mas quando você vai ver os cargos que as mulheres ocupam normalmente são os cargos de analista, executiva, gerentes, às vezes diretoras. Então, é muito importante que no board executivo também haja igualdade para que as políticas possam ser traçadas a partir dali e implementadas, levadas a cabo como uma cultura empresarial. A gente também procura trazer algumas práticas para o dia a dia, então a gente sempre tem o cuidado de quando tem mais homens ou mais mulheres para entrevistas de candidatos, né, a funcionários, a gente sempre procura equilibrar esse número de entrevistados de cada gênero, porque é isso, né? É preciso que a empresa tenha a política, né, estabeleça essa cultura, mas é preciso que haja também mecanismos de fomento para que isso se torne uma realidade. Uma outra empresa que tem políticas de diversidade é o McDonald's. A rede se considera democrática por prezar o respeito ao gênero, orientação sexual, religião e etnia dos funcionários e clientes. Entre as ações adotadas pela empresa estão programas para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, recentemente, a companhia realizou uma parceria para empregar moradores em situação de rua. A rede também busca retratar a diversidade em suas comunicações. Nosso papel como marca não é defender uma bandeira ou outra, nós, na verdade, defendemos todas as bandeiras. A gente para a gente é muito claro o posicionamento de que nosso lugar é um lugar democrático, em que a gente acredita que deve ser aberto a todas as pessoas, independente de credo, independente de raça, independente de qualquer opção sexual, quer dizer, de uma forma ampla, esse é o nosso posicionamento. Diferente de outras marcas que levantam algumas bandeiras, a gente não quer e não precisa fazer isso.
A gente acredita que diversidade transforma a sociedade numa sociedade melhor e pratica isso de uma forma muito natural. Eu acho que qualquer um que tem dúvida é só ir nos nossos restaurantes e perceber, tanto com os nossos funcionários quanto com os nossos consumidores, que isso é uma prática do dia a dia. A gente acha que isso é mais importante até do que comunicação de uma forma geral. Eu acho que a comunicação só é relevante quando acontece de verdade no ponto de venda, e é isso que a gente pratica. De que a diversidade está sendo discutida e trabalhada dentro de muitas empresas, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. As corporações precisam aprender a observar mais a sociedade, aprender a unir profissões, origens, culturas e línguas. Mudar a realidade, tanto no dia a dia das empresas como nas comunicações, não é impossível, mas exige disposição e resiliência.